Este é o Álbum Review, um quadro do podcast Volta ao Disco. Eu sou o Pedro e se você quiser seguir a gente nas redes sociais, é só ir lá no @Volta ao Disco. Já não tente mais fugir, não vou deixar pra depois. Tá na hora de assumir o que existe entre nós dois. Não tente mais fugir, não vou deixar pra depois. Como dizia a pensadora contemporânea Vanessa Camargo, eu quero ser o seu amor. Meu Deus, onde estamos indo? Gente, chegamos aqui pro segundo episódio sobre a Vanessa Camargo. Galera, muito obrigado por todo mundo que pediu, que escutou o primeiro episódio sobre a Vanessa. Fizemos um episódio sobre ela, sobre o primeiro álbum, lá em 2020, no início do podcast. E agora, como vocês pediram muito, aqui estamos com o segundo álbum da Vanessa, ok? E a gente vai falar um pouquinho, a gente vai fazer uma viagem através desse álbum, falar sobre as faixas e falar sobre o que aconteceu nessa era dela, ok? Esse álbum a gente chama Vanessa Camargo, novamente. Se o primeiro deu super certo, por que não repetir a dose no segundo? E esse álbum foi lançado no dia 10 de janeiro de 2001 e ele teve também 3 singles. O primeiro foi Eu Quero Ser o Seu Amor, que foi um hit. O segundo foi Tanta Saudade, que foi um hit maior ainda, que chegou a ser a segunda música mais tocada em 2002. E o terceiro single, que foi Gostar de Mim. Nesse álbum a gente acompanha ela em diversos momentos aqui. Eu Quero Ser o Seu Amor, teen pop, Tanta Saudade romântica, Gostar de Mim adolescente, mas vamos falar mais sobre isso. Esse álbum ele fez um pouco mais de sucesso do que o primeiro álbum dela. Ele vendeu mais de 300 mil cópias na época, sendo assim um grande sucesso. E nesse álbum a gente pode ver também um amadurecimento da voz da Vanessa. No primeiro álbum ela estava um pouco insegura, ela estava tentando encontrar o seu caminho na música, mas aqui ela já sabia o que ela queria fazer e ela sabia trabalhar a voz dela. Então aqui a gente vê uma evolução muito grande nos vocais. E a gente vê uma evolução também nos temas, nos assuntos que ela aborda. Então a gente vê uma transformação de menina para mulher aqui. Uma jovem mulher. Essa também foi uma época de mais reconhecimento na mídia para Vanessa. Então foi um momento que ela estava em todas as capas de jornais, de revistas e tinham matérias e programas de TV sobre tudo o que acontecia com a Vanessa. Então ela era uma das pessoas mais populares no Brasil na época. E pensando sobre isso, ela foi convidada para participar do Jovens Tardes, que eu não sei se vocês lembram, mas era um programa de televisão na Globo, aos domingos, que trazia de volta aquela nostalgia, aquela ideia, que trazia aquela imagem da Jovem Guarda para os dias dos anos 2000. Então eles faziam várias músicas que remetiam àquele tempo, mas músicas que estavam acontecendo na época também. Em relação à turnê, a Vanessa continuou a turnê que ela estava fazendo com o primeiro álbum dela. Então nesse momento ela só adicionou mais músicas para o show com as músicas do segundo álbum. E aí galera, vamos entrar nesse álbum, vamos saber o que temos aqui, quais são as músicas e que podemos descobrir. Bora lá! A primeira música do álbum é Eu Quero Ser o Seu Amor. Ser seu ombro amigo nunca mais. Não. E essa daqui é uma tradicional música dos anos 2000. Ela, pela primeira vez assim, na carreira dela, a Vanessa, ela investiu nesses toques eletrônicos para deixar o som mais moderno. Então, enquanto a linguagem do primeiro álbum foi muito... Eu diria que foi muito em 1999. Esse álbum foi mais 2000, 2001. Então ela trouxe um ar mais moderno pro álbum. E fora também a linguagem do clipe que grita isso, que é o clipe inspirado em videogame. E eu lembro na época que passava super esse clipe na MTV. E não sei se vocês lembram que a gente votava pra qual seria o próximo clipe. E eu super lembro de assistir esse clipe na MTV na época. Vamos lá, a segunda música do álbum é Se Aquela Estrela é Sua. Será que você sabe que eu... Bom, essa daqui é uma música romântica teen dos anos 2000. E ela me lembra aquelas músicas dos anos 2000 românticas, tipo Sometimes, da Britney, que é romântica, mas você se sente numa vibe gostosa escutando, não é aquele romântico sofrido. Então, por mais que a letra seja adolescente, tem uns elementos interessantes. Eu acho que foi bem interessante as referências que ela faz sobre as estrelas e o universo. Traz uma magia, uma imaginação para a música.
A terceira música é Tanta Saudade. E essa daqui é uma das grandes baladas da Vanessa. E ela colocou essa música que é muito romântica, com violinos e toda essa orquestração no topo das rádios do Brasil. Então, assim, é muito incrível pensar no momento que a gente vivia, que a gente consumia muita música romântica sofrida, assim. E eu amo que ela traz esse amor sofrido e, assim, a voz aqui sustentou total. A gata não deitou. E essa daqui é daquelas músicas que te faz sofrer, mesmo sem ter motivo. Você pensa, nossa, o mundo caiu no instante em que eu me vi sem você. É legal essa música. E a gente pode dar um salve de palmas aqui pro Zezé, que faz uma segunda voz na música. Fica bem interessante também a contraposição entre Vanessa e Zezé. Muito legal. Depois a gente vai pra próxima, que é Tudo Bem. Em Tudo Bem, a Vanessa traz uma referência do primeiro álbum, um country pop, que tinha muito no primeiro, nesse daqui nem tanto. E aqui ela fala sobre como ela quer que o rapaz seja. Ela fala como o rapaz está, e ela fala, me dá um beijo e fica tudo bem. Ok? Aqui nessa música eu tive um pouco de problema com ela, porque a sonoridade é muito adolescente e acho que a letra não contribui muito pra música. Eu entendo que no contexto teen ela tenha funcionado e eu sei que os fãs gostam dela, ok? Mas ouvindo agora, eu acho que é uma música que me parece um pouco boba, talvez. Não sei como que os adolescentes e as crianças hoje reagiriam a essa música, mas eu acho que não tem um jogo de elementos que se aquela estrela tinha, entende? Funcionou, né? Porque as pessoas gostavam dessa música, mas não me cativou tanto assim. E a próxima música é Um Grande Amor. E aqui eu achei bem interessante que ela começa usando esses sintetizadores meio anos 80, o que foi bem novo, bem interessante, porque eu esperava de Vanessa. E eu acho que o que deixa a música bem infantil, na verdade, foi a sonoridade. Essa música meio que me lembrou alguma coisa que a Xuxa ou até a Angélica tenham feito, ou elas poderiam ter feito, não sei. E eu acho que a sonoridade corresponde e conversa com Tudo Bem e segue aquela ideia. Mas o problema é que deixa o álbum mais infantil. Aí depois ele... Assim, como deixando o álbum mais infantil, meu problema com isso, claro, eu vou contar. É porque ele não conversa depois com as outras músicas. Porque, por exemplo, a gente tem Gostar de Mim, que a gente vai falar. Tanta Saudade, que são músicas muito profundas. E a gente tem essas músicas que são meio rasas, ok? Sugestão, talvez se o instrumental não fosse tão infantil, eu acho que ele teria um outro efeito na música. Mas o que vocês acham dessa? Bom, a próxima música é Amor de Verão. Impossível esquecer. Essa daqui é um pouco mais lenta. E nessa música é a música em que a Vanessa fala sobre o impacto de um amor de verão que passou. Assim, não é uma das mais fortes do álbum, mas faz uma boa ponte com o que vem depois e o que tinha antes. É gostosa de se ouvir. Tem os vocais no fundo que são bem marcados, que dá até vontade de cantar junto. E tem uma sonoridade que me lembra um pouco um R&B romântico. E eu arrisco até dizer que seria uma coisa parecida com o que Janet Jackson estava fazendo na época, por exemplo. Então eu achei interessante Amor de Verão. A próxima música é Gostar de Mim. E essa aqui, sem sombra de dúvidas, é a música mais madura do álbum. Ela fala sobre estar em um momento de dificuldade e se autoaceitar, gostar de si, se encontrar. E uma das frases mais marcantes pra mim, uma das minhas frases favoritas nessa música, é quando ela diz: é como ir ao inferno e voltar por pura diversão, quando você constantemente repete coisas ou hábitos que te fazem mal. Eu achei muito interessante. E aqui a gente vê um discurso que fazia parte do mundo da Vanessa, já que ela lidou com depressão. Ela lida já tem alguns anos com depressão. E aqui a gente não tem uma tentativa de fazer um som infantil, de diminuir o discurso para caber dentro do que era a proposta. Então é uma música que sobressai em relação às outras. A próxima música se chama Enfeitiçada. E essa daqui é uma daquelas músicas feel good.
sabe? Aquelas músicas que a gente volta nos anos 2000 e canta brincando com os amigos, tipo Oops, I Did It Again, ou alguma coisa assim. A música ela traz alguns elementos e uma sonoridade que são bem interessantes, assim. E é daquelas músicas que dá vontade de cantar junto, algo como ela fez aqui no álbum, com Eu Quero Ser o Seu Amor e Ser Aquela Estrela Sua. Então, Enfeitiçada é uma das músicas legais, das músicas boas do álbum. A próxima música é Eu Estarei Aqui. E essa é a minha, de longe, a minha favorita. E é outra vez um discurso mais profundo. E aqui a Vanessa brilha muito, porque ela tem um instrumental que vai crescendo junto com a voz dela na música. A letra eu acho um pouco anos 2000, mas é uma mensagem incrível. Eu acho que essa mensagem de valorizar a pessoa e ter alguém para te ajudar, uma companhia, é uma mensagem que se repetiu muitas vezes depois. Mas eu achei interessante. E é uma pena, na verdade, que essa música não tenha sido mais trabalhada em novela, alguma coisa assim, porque eu acho que tinha muito potencial. Depois a próxima música se chama De Onde Vai Surgir. Essa música aqui ela foi escrita pela Lia Soares, que é incrível, cantora também. Inclusive, gente, me corrijam se eu estiver errado, mas eu tenho quase certeza que ela trabalhou no último álbum da Vanessa. E, ok, nessa música aqui ela fala um pouco sobre o amor que ela espera. É um tipo de música que corresponde ao tempo, anos 2000. E é uma música que corresponde no sentido que daria pra gente encaixar, por exemplo, no álbum de 2001 de Sandy Júnior ou KLB, ok? Essa sonoridade, assim. Não é um dos destaques do álbum, mas é uma música ok de se escutar, é uma música gostosa. Depois a gente tem Um Outro Alguém. Sei que vai passar. Essa outra música também que volta pro primeiro álbum e traz uma sonoridade um pouco mais country pop. Então aqui nela ela fala sobre superar alguém e depois encontrar um outro amor. E é o tipo de música pra terminar o álbum. Tem essa intenção, eu acho. Na letra a gente não tem grandes elementos, mas é gostosa. É boa de ouvir. Porque não vai pro lado muito forte vocalmente. É uma música leve de se escutar. Não é tão pesada quanto Tanta Saudade, por exemplo, ok? E depois a gente vai com Vou Gritar o Seu Nome. Se é tarde pra nós dois, não posso mais viver. E essa daqui foi a única música escrita pela Vanessa no álbum. E aqui a música fala um pouco sobre amar alguém tanto e ter vontade de gritar esse amor, e de gritar, contar pro mundo esse amor. O interessante é que a música tem um arranjo de cordas que deixa um tom mais diferente do álbum. Achei bem interessante. Acho que se tivessem feito a música maior, crescer mais, no sentido de ser mais dramática, teria ficado muito lindo. Depois a gente tem duas músicas que eu não vou comentar aqui porque já comentamos sobre elas, que são as versões em inglês de Gostar de Mim e Eu Estarei Aqui. Eu acho que a Vanessa brilha muito quando ela canta em inglês, mas eu não sei se eu encontro um sentido nessas músicas, para essas músicas estarem aqui no álbum, sendo que a gente já teve elas em português. Eu acho que, pra mim, me marcou muito mais as versões em português do que as versões em inglês. Então, ok, mas pra quem curte, eu acho que fica um gostinho a mais aí. Ok? Bom, foi super rápido, mas a gente já chegou ao fim desse álbum. A gente pode comentar então sobre os pontos altos e os pontos baixos desse álbum. O ponto alto é a voz da Vanessa. A gente vê um crescimento muito grande musical e um crescimento nas letras dela. Ponto baixo, eu acho, por exemplo, ok termos músicas mais teens, porque era esse o contexto da época, era esse o contexto da Vanessa. Mas eu acho que tem algumas músicas que elas pecam em ser muito teens e, mesmo sendo teens, elas não são boas em ser música teen. Não sei se vocês me entendem. Eu acho que teve uma diferença muito grande nos discursos aqui. Então a gente tem, por exemplo, Tudo Bem e a gente tem Gostar de Mim. Então tem um contraste muito grande. Então eu acho que tem um contraste, na verdade, entre o que a Vanessa queria fazer e o que queriam que ela fizesse. Entre a Vanessa e o mercado. Entendem? Bom, sobre a nota desse álbum, eu quero saber o que vocês acham, qual a nota que vocês dão para esse álbum, quais são os pontos altos e os pontos baixos. Mas para mim, a nota desse álbum vai ser a nota número 6, ok? Porque por mais que o álbum seja incrível, tenha músicas incríveis, eu acho que ele pega um pouco nas músicas
que são mais infantis e não correspondem com o restante do discurso, ok? Acho também que ela não precisava das músicas em inglês. Eu acho que ao invés de ter as músicas em inglês, ela poderia ter trazido uma outra roupagem, uma versão acústica, talvez em inglês. Uma coisa que fosse diferente do que ter a mesma música na mesma versão, só que em outra língua. Ou ela poderia ter colocado outras músicas que não entraram, não sei, no álbum. Ok? Essa foi a minha opinião sobre o álbum, o segundo álbum da Vanessa. Foi um álbum muito gostoso de ouvir. Espero que vocês tenham gostado de participar dessa trajetória comigo também. Quero saber o que vocês acham desse álbum, então vão lá no @VoltaDisco e comentem comigo. E é isso, a gente se vê no próximo episódio do Volta Disco. Até mais. Tchau, tchau.